Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História. E dando continuidade aos artistas renascentistas, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Leonardo da Vinci, o famosíssimo Leonardo. Ele viveu entre 1452 e 1519 na Itália, um grande artista italiano, cujas obras hoje são conhecidas pelo mundo inteiro. E é muito interessante, porque Leonardo da Vinci ele é considerado um grande gênio. Ele se destacou nas artes, na ciência, em diversas áreas do conhecimento, principalmente na pintura, onde ele trabalhou muito a questão da proporção, do realismo, da anatomia, fez um contraste muito interessante entre luz e sombra. Então ele foi um grande mestre que soube harmonizar arte e ciência. Isso fica muito claro no seu trabalho, no qual ele estuda as proporções do corpo humano, segundo Vitrúvio, no qual ele apresenta o ser humano, e aí é muito interessante quando você repara que no centro do círculo a gente encontra o umbigo, e no centro do quadrado a gente tem as genitais. Então, ele fez um estudo das proporções do corpo humano, e a partir desses estudos é que ele começava a produzir as suas obras de arte. Então, ele ia, a partir da ciência, produzindo sua arte. Dessa forma, o homem virtuoso ele é um estudo muito primoroso das proporções do corpo humano, baseando-se nas ideias da beleza clássica. Então, isso é muito interessante. Havia um estudo antes da produção das obras de arte. Um dos meus quadros favoritos é a Anunciação, que hoje encontra-se na Galeria Uffizi. Nele, ele retrata uma cena bíblica na qual o anjo Gabriel desce à terra para anunciar a Maria sua gravidez. E é muito interessante que ele trabalha a ideia de luz no plano da frente, tem todo um cenário atrás. E se você reparar nas asas, a impressão é de que o anjo está pousando. E é muito interessante porque o chão ele é coberto de folhas. Então a impressão que dá é que o anjo acabou de pousar. Toda a cena tem não apenas uma dramaticidade, mas um grande movimento. E essa ideia de perspectiva e profundidade também está muito presente no trabalho de Leonardo. Então você tem na primeira cena, no primeiro plano, o anjo e Maria, no segundo, o jardim e no fundo, as montanhas, bem claras, criando essa ideia de profundidade. E fora, obviamente, os detalhes que você tem de Maria, super serena, recebendo a notícia de que será mãe do Messias. Então esse quadro, ele respira, ele tem movimento, ele tem vida. É como se você, naquele momento, estivesse vendo aquela cena acontecer. Isso é genialidade. Com certeza, uma das obras mais famosas de Leonardo é a Última Ceia, na qual ele retrata o momento bíblico em que Jesus, junto com seus discípulos, faz a Última Ceia. A partir desse momento, Jesus iniciaria seu processo de martírio, que culminaria na sua crucificação, e nessa cena ele está reunido com seus 12 apóstolos e dizendo que será traído por um deles. Então, é uma pintura cheia de dramaticidade. E, obviamente, que assim como em outras obras, ele vai trabalhar também a simetria e a profundidade. Então, a simetria você percebe pelos personagens, fora que cada um dos discípulos expõe uma expressão completamente diferente sobre o momento em que descobre que Jesus será traído, na hora que ele fala sobre isso. Então, todos eles apresentam uma expressão muito específica. Além disso,
além do primeiro plano, a gente tem os discípulos. No fundo, você percebe uma parede com janelas. E após essas janelas, uma paisagem. Trabalhando assim a ideia também de profundidade. Um outro quadro que sempre me chamou muita atenção e eu tive a oportunidade de ver pessoalmente em Cracóvia foi a Dama de Arminio. Então, o que ele faz? Ele cria nesse quadro um fundo preto, bem escuro, para ressaltar a mulher e o Arminio que está nas suas mãos. E é muito interessante se você conseguir reparar na mão dessa mulher, na perfeição que ele faz, os dedos, os nós, o movimentar dos dedos, como se estivesse acariciando o animal. Além disso, obviamente, os detalhes da roupa. Se você reparar, a tiara que ela usa, o cabelo, tudo isso é de uma perfeição que a impressão que dá quando você está próximo é que você está vendo um retrato e não uma pintura. E obviamente que a gente não pode esquecer do famoso sorriso da La Gioconda, da Mona Lisa, que hoje encontra-se no Louvre. É uma das pinturas mais famosas no mundo inteiro, embora ela não seja muito grande, mas ela é repleta de genialidade. Ele faz muito uso nessa obra da profundidade, da luz, da proporção e, obviamente, do detalhamento da anatomia humana. No fundo dessa tela, ele faz uso da técnica esfumato para criar essa ideia de profundidade, de proporção, que é lindíssimo. Além disso, obviamente, a gente não tem como não reparar nesse olhar enigmático da Gioconda, assim como o seu sorriso, que a gente não sabe se ela está rindo mesmo ou não. É algo sempre muito enigmático. E, obviamente, a tranquilidade com que essa mulher repousa suas mãos no próprio colo. Então, todo esse quadro, ele traz uma ideia de tranquilidade, de beleza, de leveza, que transformou ele numa grande obra de arte. Ele foi inventor, engenheiro, arquiteto, uma série de coisas. Ele quase chegou a ser preso por dissecar cadáveres para poder estudar a anatomia humana. Então, em vários desenhos dele, a gente consegue ver isso, ele estudando como era o corpo humano, como eram os músculos, como funcionava o corpo, para tentar trazer essa realidade para as suas obras. Por isso que todas as suas grandes obras trazem essa ideia de proporção, racionalidade, porque ele realmente fazia estudos sobre o corpo humano antes de os pintar. Então, galerinha, essa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou completamente apaixonado por Leonardo da Vinci. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, foi muito importante. E até a próxima aula.